Bom dia! Seja bem-vinda a mais um Terapia pela Palavra. Vamos chegando, meninas, que hoje tá legal, hein? Vamos finalizar aqui. Bom dia, Josi! Finalizar aqui essa história de José com os irmãos dele, essa confusão toda que colocou todo mundo à prova, né? E o tema de hoje é: saiba quem você é e recuse palpites. Palpites não são críticas construtivas, não são opiniões que você pediu, não. Palpites são só aquelas pessoas que vêm e ficam querendo meter o bedelho na sua vida, meter o bedelho nas suas coisas, sem serem chamadas. Opiniões, né? É só uma crítica construtiva, mas será? Tem estímulos externos aí que chegam até nós que não são críticas construtivas. São palpites mesmo, coisas que às vezes tiram a gente do nosso centro, tiram a gente ali das nossas certezas. Agora, se você tiver firme aí em você, quem você é, nada vai te tirar desse lugar. Então, vamos falar sobre isso. Vou dar um tempinho aqui para vocês chegarem. Enquanto isso, vou pôr uma musiquinha aqui, ó. Um segundinho aí para as meninas chegarem, para a gente conversar a respeito. Essa música é tão linda, gente. Conhece, Josi? Eu te agradeço. Preto no branco. Esse DVD é fantástico, maravilhoso. Eu te agradeço. Vamos lá, pessoal? Por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem merecer. Vamos lá? Ficar me ouvindo cantar aqui ninguém merece, né? Então vamos falar, que acho que eu sou melhor falando do que cantando, gente. Olha só, vamos seguir para o capítulo 44 de Gênesis. No capítulo 44, no capítulo anterior, né, no 43, os irmãos de José chegam ao Egito de volta com o irmão mais novo, Benjamim, que ele havia pedido para levar para provar que eles estavam falando a verdade e tal, porque José deu uma castigadinha neles ali. E também José queria saber, né, se Benjamim estava bem e vivo e tal. Aí chega então, né, chegam os irmãos, Benjamim chega, José se emociona ali, a gente até terminou falando sobre você resguardar as suas emoções, se preservar. Então José se preservou, se retirou, foi lá, chorou, porque imagina a saudade que ele tava daquele irmão, a vontade de dar aquela juntada na pessoa, aquele abraço gostoso. Imagina o quanto que ele teve que se segurar, né? Mas ele se segurou, se resguardou ali, porque ele não podia ser, a identidade dele não podia ali então ser revelada. Ele se segurou e depois voltou. Aí tá, ficaram todos lá e ele quis aplicar mais uma lição para esses irmãos. Então, depois deles comerem ali tudo, José deu ordens ao mordomo da sua casa: encha com alimento as bolsas desses homens, tanto quanto conseguirem carregar, e coloque o dinheiro de volta na boca da bolsa de cada um. Ponha também o meu cálice, o cálice de prata, na boca da bolsa do caçula, junto com o dinheiro trazido para comprar alimento. José fez isso porque ele queria dar mais uma lição nesses irmãos, né? E aí, na hora então que eles foram embora, tal, o mordomo foi atrás deles.
E José falou: vá atrás deles e quando os alcançarem, pergunte: por que vocês pagaram o bem com o mal? Vocês estão com o cálice que meu senhor bebe. Essa é a primeira lição que eu quero deixar para você. José armou ali para eles, né? Para dizer que eles estavam pagando o bem com o mal, que eles receberam o bem de José e estavam pagando com o mal, roubando José. Era uma armação. Mas quando a gente vai para a nossa vida, quantas vezes, né? Pessoas nos pagam com o mal. Pagam o bem que nós fizemos a elas com o mal que há nelas. Mas a primeira lição que eu quero deixar para você é: isso é problema delas. Cada um só dá o que tem. E se a pessoa está pagando o bem que você fez a ela com o mal, é porque é mal que ela tem na vida dela. Então, paciência, basta que você não aceite o presente. Veio algo ruim para você? Não aceite o presente. Deixa com a pessoa o que é da pessoa, fique apenas com o que é seu, guarde aí no seu coração o bem que há em você e deixe com ela o mal que é dela. Não aceite e não traga também tamanha dor, sofrimento, mágoa para o teu coração, porque não vale a pena. Porque a atitude da pessoa diz sobre quem a pessoa é, não diz sobre quem você é. Então, o problema dela, ela que se resolva. Se ela não consegue ter um coração grato, se ela não consegue reconhecer o bem que foi feito a ela, o problema é dela. Você não tem nada a ver com isso. E por outro lado, você também não seja aquela que paga o bem com o mal. Porque às vezes a gente também não está muito atenta e a gente acaba agindo com ingratidão com outras pessoas. Então, não é dívida, não é você ficar nas mãos de alguém e devedor de alguém porque se alguém fez algo por você. Não, não é isso. Mas gratidão é bom, reconhecimento é bom. Então, você ter essa troca na vida, esse equilíbrio entre o dar e o receber, na constelação a gente fala muito disso, do equilíbrio entre o dar e o receber. E esse equilíbrio é importante para todos os nossos relacionamentos. Então não vamos aceitar o mal que as pessoas nos devolvem em troca do bem que fizemos, mas também vamos estar atentas para nós não pagarmos o bem com o mal. E nem mesmo, gente, um terceiro ponto dessa primeira lição é pagar o mal com o mal. Alguém te fez mal? Aí você entra naquela raiva, naquela necessidade de vingancinha e quer ir lá e fazer justiça com as próprias mãos? Também não. Não é necessário. As pessoas não precisam se justificar e nem mesmo se vingar. Porque existe um Deus olhando por você. Siga a sua vida, vivendo do seu jeito, fazendo o melhor que você puder por você, pelos outros, vivendo da melhor forma, da forma que expresse de forma mais verdadeira os seus valores e princípios. E o que o outro fez de mal para você é um plantio. E quem vai ter a colheita é ele, não é você. Então deixa com ele. Deixa com ele o que é dele, inclusive o mal que ele fez. Certo? E siga você com o bem que há em você. Essa é a primeira lição. Seguindo aqui. Quando eles são acusados pelo mordomo de José de roubar o dinheiro e o cálice, eles respondem assim, confusos, né? Eles ficam confusos e respondem assim: do que você está falando? Jamais faríamos uma coisa dessas. Por acaso não trouxemos de volta desde Canaã todo o dinheiro que havíamos encontrado em nossas bolsas? Você acha que iríamos roubá-lo de novo do seu senhor? Se o cálice for encontrado com algum de nós, essa pessoa morrerá e todos os outros serão escravos do seu senhor. Eles estavam muito certos daquilo que eles estavam falando, porque eles se conheciam, eles sabiam quem eram. Então essa é a segunda lição, que é isso inclusive que motiva o título dessa live. Saiba quem você é e não aceite palpite, opinião, acusação, nada que te coloque em lugares que não pertençam a você. Que te acusem de coisas das quais você não é culpada. Que te coloquem em situações, que coloquem palavras na sua boca, que coloquem você num posicionamento que não é seu. E não precisa ficar se justificando também, porque se você sabe quem você é, isso basta. Você não precisa ficar explicando quem você é para as pessoas. E não aceite acusações.
Eles sabiam bem quem eram e eles disseram, nós devolvemos o dinheiro, porque na primeira vez José já mandou o dinheiro de volta, pois eles foram lá, devolveram o dinheiro, levaram mais dinheiro para pagar de novo o que eles iam levar. Ele falou, você acha que a gente ia devolver o seu dinheiro e depois te roubar? Não faz sentido isso, nós não fazemos isso. E eles estavam tão certos de quem eram que disseram, se o cálice for encontrado com algum de nós, essa pessoa morrerá e todos os outros serão seus escravos. Porque eles tinham certeza daquilo que eles estavam falando. Mas houve uma armação. Então, por isso, a história se desenrolou de outra forma. Agora, se alguém vier hoje te acusar de alguma coisa, você tem certeza de quem você é? Para olhar para essa pessoa e dizer, olha, eu sinto muito que você pense isso a meu respeito. Mas essa pessoa aí não sou eu. É sim, porque você não sei o que, né? Olha, se nesse momento uma atitude minha ou uma palavra minha deu a entender isso para você, me desculpe, não foi a minha intenção. Porque diante disso, sabe, não cabe justificativa. Você tem que ficar se justificando e fazendo com que a pessoa acredite. Mas às vezes uma explicação cabe. Então, olha, diante disso que você está me dizendo, eu respondi de tal forma, ou eu me comportei de tal forma, ou eu tomei tal decisão por causa disso, disso e disso. Essa é a minha verdade. E não por causa disso aí que você está me acusando, porque essa aí que você está dizendo não sou eu. E ponto. Não entre no lugar de querer fazer a pessoa acreditar naquilo que você está falando, porque ela acreditar ou não envolve os conceitos dela, as crenças dela, os conteúdos que ela tem lá, nas emoções dela, a forma como ela se vê na vida. Envolve um monte de coisas que não tem nada a ver com você. Basta que você acredite. E se for necessário uma breve explicação, você dê essa breve explicação para trazer algum conforto ali para aquele coração daquela pessoa, mas certa de que eu vou explicar. Agora, se ela vai entender ou de que forma ela vai entender, isso não diz respeito aos meus conteúdos, e sim aos conteúdos dela ou dele. Enfim, das pessoas envolvidas na situação. Porque às vezes a gente cai na armadilha de querer fazer com que o outro acredite, de querer enfiar na cabeça do outro o nosso ponto de vista a respeito de uma situação, de uma decisão, a respeito de nós mesmos. E cada um tem o direito de pensar o que quiser. Só que você também tem o direito de recusar aquilo que pensa a seu respeito e que não é verdade, certo? Então, o poder de se acusar ou não está nas suas mãos. Então saiba quem você é para você não aceitar nada contrário a isso que venha de fora, tá bom? Essa é a segunda lição. E vamos para a terceira. Segue então. O mordomo, muito bem, vamos então procurar, sabendo que, o que encontrar. Aí, os irmãos prontamente, não perderam tempo, puseram as bolsas no chão, abriram para que fossem examinadas e ficaram muito tranquilos, porque eles sabiam quem eles eram. Mas aí o mordomo encontra o cálice na bolsa de Benjamim. Eles ficaram abismados, e a palavra fala, diante da descoberta, eles rasgaram as próprias roupas em sinal de desespero. Naquela época, rasgar as vestes é um sinal assim de profundo desespero, profunda angústia. Então, eles rasgaram as suas vestes em sinal desse desespero. E aí, José, eles voltaram para a cidade, carregaram jumentos, eles nem se opuseram a voltarem nem nada, porque eles entenderam, se o nosso irmão fez, paciência, vamos pagar por isso. E aí, ao chegarem até José pergunta, por que vocês fizeram isso? Deveriam saber que um homem como eu descobriria o roubo. E aí, falando por todos os irmãos, Judá responde, Senhor, o que podemos dizer? O que há para ser dito? Como podemos provar que somos inocentes? Deus está por trás de tudo isso, expondo a nossa maldade. Nossa culpa está diante do Senhor e estamos dispostos a ser seus escravos. Porque eles acreditaram que Benjamim realmente fez o que fez. Aí eu não vou nem entrar no mérito de, poxa, mas eles tinham que ter se defendido, eles tinham que ter dito alguma coisa, sei lá, diante de cada situação, o nosso posicionamento vai ser outro, A gente também não vai, como pessoas ali passivas, ser acusadas e punidas por coisas que nós não fizemos, Se houver algo a ser feito para que você, eu não vou pagar por esse erro, não vou pagar por algo que eu não fiz,
né? Se houver algo a ser feito, obviamente que tem que ser feito, né? A gente também precisa aprender a se defender. Mas no caso aqui, eles entenderam que não havia nada a ser feito, porque eles realmente ficaram abismados com aquilo e falaram, caramba, né? Benjamin fez isso, meu Deus. E o menino era novo, de repente eles pensaram, imaturidade, sei lá, tanta coisa pode ter passado pela cabeça. E aí vem a terceira lição. Se você errou, para de ficar procurando desculpinha, de ficar querendo dar o seu jeitinho, de ficar tentando encobrir o sol com a peneira. Não cabe isso. Diante de um erro, o que cabe? Assumir o erro, pedir desculpas, pedir perdão, tentar reparar da melhor forma possível e seguir a vida. Então, você errou, assuma. Não tem coisa mais feia e mais triste e mais disfuncional do que uma pessoa que errou, sabe que errou, mas fica ali. Não, mas eu fiz isso por causa de... Eu fiz tal coisa com você porque você fez não sei o que lá pra mim. Não importa o que o outro fez com você. Importa o que você decide fazer diante do que o outro faz com você. Então, se você errou, entenda que o erro é uma decisão sua. Você decidiu fazer daquele jeito. Então, você decidiu errar. Assuma o seu erro. E, gente, a gente erra o tempo todo. Em muitas situações. Ontem mesmo a gente deu tanta risada, nós fomos no aniversário do filhinho de uma amiga, né? Que eles são amiguinhos, né? O Dani é amiguinho, e tem uma outra amiga também. Os meninos todos na mesma faixa etária. E aí estávamos numa mesa lá, né? Eu e outros casais. E a gente se lembrando de algumas coisas, e a gente ria tanto de coisas do começo do casamento que a gente faz, e depois a gente fica até com vergonha de lembrar, né? E a gente ria tanto. Mas assim, gente, todo mundo erra na vida. E é claro que tem erros que são sérios e a gente, poxa, precisa se conscientizar de forma séria, reparar aquilo imediatamente, não fazer mais e tal. Como coisas que aconteceram lá no começo do casamento, né? A gente comentou algumas coisas nossas, eles comentaram coisas deles e a gente riu demais, porque assim, na hora tiveram coisas que foram até sérias, mas foram erros por pura imaturidade, inexperiência na situação, e nós pedimos desculpas, pedimos perdão, reparamos os erros e agora a gente consegue olhar e rir da gente mesmo. Gente, como é bom! Essa é a terceira lição que eu quero deixar para você. Reparar o seu erro e, além de tudo, ser capaz de até rir de você mesma em determinadas situações. Porque às vezes a gente erra e passa a vida se chicoteando por causa do erro. E, gente, só não erra quem não vive, só não erra quem não tenta fazer alguma coisa. Só não erra quem fica lá parado, olhando a vida pela janela. Porque quem tá vivendo, tomando decisão e tá com a vida em movimento, tá sujeito a erros. E tá tudo bem. Claro que tem erros que são sérios. Então, óbvio que a gente tem que, em primeiro lugar, buscar a direção de Deus para a nossa vida, buscar consultar a sabedoria que já existe em nós, consultar lá na nossa mente todas as experiências passadas, tudo que a gente já guardou. Existe o registro de memória emocional aí dentro de você. E esse registro de memória emocional registra as negativas e também as positivas. Registra erros e registra acertos. Então você tem um acervo aí em você para consultar para suas novas decisões, para os seus novos movimentos. Então consulte. Use esse cérebro fantástico, incrível que Deus te deu. Use as emoções que você está trabalhando, está elaborando. Use tudo que existe dentro de você. Use a sua conexão com Deus, o Espírito Santo de Deus falando através do teu coração e te explicando os caminhos e os pontos que você deve observar para tomar suas decisões. Mas ainda assim, nós somos passíveis de erro. Que você possa aprender a pedir perdão, a reparar os seus erros e aprender a rir de si mesma, a se tratar com mais leveza. Olha a Josi falando assim, me chama a atenção é que o posicionamento nesse momento veio de Judá. Judá, não é à toa que Judá teve um papel importante lá na frente. Jesus é conhecido como o leão da tribo de Judá. Nós vamos estudar as 12 tribos e vamos entender o porquê disso. E o posicionamento veio de Judá, porque ele olhou aquilo e ele falou, não, cometemos um erro. E detalhe, né, gente? A família cometeu um erro ali. Foi o irmão mais novo, ele catou o irmão e falou, Tó, leva esse menino aqui embora, que eu não quero nem ver mais a cara dele. Não,
ele, como irmão mais velho, se posicionou ali e falou: cometemos um erro e vamos pagar por ele. Então é isso, gente. Essa é a terceira lição. Assuma seus erros, repare os seus erros dentro do que for possível e aprenda a rir de si mesma. Aprenda a não se maltratar além do necessário, porque quando a gente erra, a consequência já é ruim, a gente já tá recebendo ali uma consequência, uma situação desfavorável. Então não precisa, além disso, você também ficar ali se chicoteando. Bem-vinda, Adriana, bom dia. Então essa foi a terceira lição. E aí, então, José fala para ele: não, podem ir para casa, deixa só seu irmão aqui e fica ele aqui como meu escravo, porque nós não vamos, eu não vou fazer com que todos vocês paguem, não. Voltem para o pai de vocês, deixa só esse menino aqui. José queria mesmo dar uma lição neles, né? Tipo, volta lá pro seu pai, sem mais um filho, né? Acho que é isso mais ou menos que passava pela cabeça dele, né? Enfim, e aí eles explicam. Quando os irmãos explicam para José, né? Quando a gente falou que ia trazer Benjamim aqui, o nosso pai, ele se opôs, ele não queria, porque ele não queria perder mais um filho da sua velhice, ou seja, o seu filho mais novo, né? O filho temporão dele lá. Mas a gente insistiu e trouxe. E aí nós demos a palavra ao nosso pai. Ele fala: será que agora o senhor entende? Se eu aparecer diante do seu servo, meu pai, sem o garoto, o filho a quem ele é tão apegado, ele morrerá na hora em que perceber que o garoto não voltará para ele. Ele morrerá de tristeza e nós, seus servos, que estamos aqui na sua presença, seremos os responsáveis por sua morte. E tem mais, foi com esta promessa que eu convenci meu pai a liberar o garoto para mostrá-lo ao Senhor. Se eu não o trouxer de volta, serei culpado diante do Senhor, meu pai, pelo resto da vida. Portanto, eu te imploro, me deixe ficar aqui como seu escravo, mas não o garoto. Essa é a última lição desta manhã. Honre com a sua palavra. Honre com os compromissos que você assume, com as promessas que você faz, com os votos que você faz para Deus e para as pessoas. Judá fez um voto com o pai dele: eu vou voltar com Benjamim. E aí, quando ele viu a possibilidade de não voltar, ele falou: pelo amor de Deus, José. José não, né? Porque ele não sabia que era José, né? Pelo amor de Deus, me deixa ficar aqui no lugar do meu irmão. E o meu irmão volta para casa. Eu fico aqui como seu servo. Eu pago por esse erro, mas que não seja o meu irmão, porque ele honrou com a palavra dele. Bem-vinda, Ama Lopes. Bom dia. Então, o que ele fez? Eu vou pagar. Com a minha vida vai doer, mas eu vou pagar. Então, essa é a quarta lição que eu quero deixar para você. Se você prometeu, cumpra. Se você acha que não vai poder cumprir, não prometa. Pior do que não prometer é prometer e não cumprir. A palavra de Deus, inclusive, diz em Eclesiastes 5:4. Deixa eu procurar aqui para vocês. Eclesiastes 5:4. Enquanto isso eu vou falando, enquanto eu não acho aqui. É melhor você não fazer voto nenhum, seja para Deus ou seja para as outras pessoas, do que você fazer e não cumprir, gente. Então, assim, ele fez uma promessa. Ele prometeu para aquele que era o seu pai, né, que traria Benjamim de volta, e falou: não, eu vou ter que cumprir, nem que seja com a minha vida, eu vou ter que cumprir essa promessa. E aí, ele então fala para aquele que era José e que ele nem sabia que era: não, eu fico aqui no lugar dele, eu faço o que tiver que ser feito. Então, gente, o que eu quero deixar para você nessa última lição: você prometeu, cumpra. Se você acha que não pode cumprir, não prometa. Bom dia, bem-vinda, Karina. Meninas, já estamos finalizando aqui, mas vai ficar gravada essa live, tá? Então é isso, gente. Olhe para sua vida, olhe para tudo aí que está acontecendo e como as nossas 4 lições de hoje. Não pague o bem com o mal e também não pague o mal com o mal.
Deixe com o outro o que é do outro, fique apenas com o que é seu. Resolva a sua vida, resolva as suas coisas e deixe o resto para lá. Deixe as pessoas arcarem com as consequências dos plantios delas. Não é você que tem que fazer isso. 2, saiba quem você é e recuse acusações. Não precisa ficar explicando para o outro quem você é, não precisa ficar se justificando, não precisa de nada disso, basta que você saiba. É suficiente. 3, se você errou, assuma o seu erro. Assuma o seu erro, peça perdão, repare dentro do possível e aprenda a rir de si mesma. Aprenda que você é passível de erro e que você não erra sozinha. Muitas pessoas erram, porque nós somos seres humanos. Tá na nossa natureza isso. Claro que você não vai viver errante, você vai viver buscando acertar, mas errar faz parte e tá tudo bem. E por último, honre a sua palavra. Prometeu? Cumpra o que prometeu. Em Eclesiastes está aqui, ó. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É isso que está em Eclesiastes 5:4. Então, aqui é o voto que você faz com Deus, mas também o voto que você faz com as outras pessoas, tá? Se você não tem certeza se pode cumprir, não prometa. Só viva, vá fazendo e vá realizando e entregando, sem promessas. Agora, se você prometeu, se comprometeu com aquilo, algo aconteceu no meio do caminho e não foi possível, dê satisfações, explique, organize aquilo, porque quando você promete algo, você cria expectativas. E mais, não prometa para você também o que você não pode cumprir. Faça aí as suas metas, trace as suas metas, os seus pontos aí para chegar no seu objetivo final de acordo com as possibilidades, com as suas reais intenções e possibilidades, tá bom? Essa é a mensagem da manhã de hoje. Muito obrigada pela presença de vocês, que essa palavra encontre solo fértil no seu coração e que você possa transbordar para muitas pessoas que precisem ouvir isso. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigada por esse momento, muito obrigada por essa palavra maravilhosa, muito obrigada por nos direcionar debaixo da Tua palavra. Nós Te agradecemos, consagramos ao Senhor o nosso dia, o nosso fim de semana, que o Senhor seja a luz para o nosso caminho, em nome de Jesus. Amém, meninas? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até segunda-feira. Bom fim de semana. Tchau, tchau.